Mais um Conexão by Cíntia Monerá no ar. E hoje a gente vai falar sobre seguros. O meu convidado especial é o Gustavo Seghese e ele é o corretor franqueado Life Planner da Prudential. Prazer enorme ter você aqui, Gustavo, Prazer é meu, comigo. Cíntia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu acho que esse assunto sobre seguros, né, é sempre relevante e muitas pessoas como eu, muitas dúvidas. Aí eu vou começar perguntando para você como é que você começou a sua carreira nessa área de seguros, né? É muito interessante também, porque eu não venho dessa área. Eu venho de uma área totalmente de exatas. Eu sou formado em 2 engenharias, civil e ambiental, sempre atuava nessa área, era diretor de obras, enfim. E era cliente lá atrás da Prudential. Eu tinha minha apólice através da Prudential. E aí surgiu a oportunidade de empreender. Então hoje eu virei um corretor franqueado. Então primeiro eu usei pela necessidade, por fazer sentido para mim, para minha família, e depois expandi isso como um negócio. E aí não teve saudade nenhuma saudade de uma obra. Olha, convites não faltam, né? Os amigos que continuam, a gente tem uma amizade muito... Acho que isso é legal, né? Por onde você passa, você deixar um legado, deixar amizade, deixar um negócio bem transparente. E lógico, sempre convidam para retornar. Mas hoje estou muito feliz aqui, enfim, vem fazendo algo que é bom tanto para mim quanto para o cliente. Então esse é o principal. Continue ajudando, né? Porque a obra ajuda para uma coisa e seguro ajuda muito mais. Exato. E aí, a outra pergunta, o Gustavo, que eu vou fazer para você é: qual é a importância de se fazer um seguro de vida? É muito importante. Hoje, até mesmo pelo que se vem do passado, né? Às vezes foi vendido de forma errada, né? O seguro através, vou fazer um financiamento, vou fazer não sei o quê, e aí vai meio que embutindo alguma coisa e não era legal. Então hoje, o seguro é importante para todas as situações. Seja uma pessoa que seja solteira, seja uma pessoa que seja casada com filhos, ou até mesmo na terceira idade, pensando na questão de inventário, sucessão. Então, ele é importante para qualquer um. Aí, qual é o papel nosso, né, como corretor franqueado? É entender o que esse cliente precisa e aí modelar algo para ele. Então é algo realmente desenhado a 4 mãos. Então a gente faz isso de uma forma muito detalhada, muito bem personalizada. Então ele é importante para quê? Não é só na questão da ausência de morte. A gente traz muitas questões de benefícios em vida. Então como que a gente vai chegar lá na frente? Como que a gente vai continuar adquirindo bens, patrimônios, receita? A gente vai trabalhar tendo saúde. Se planejando também, né? Se a sua saúde deixa de existir, você consegue estar aqui hoje trabalhando? Não. Então a gente precisa ter um plano B. Para que se acontecer algo, Deus me livre e guarde, tomara que não aconteça, você tem uma apólice, algo que vai te trazer dinheiro substancial para você passar por esse momento de dificuldade. Então, para todo mundo é importante. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai chegar no fim, ainda não descobrir o elixir da vida, enfim, pra gente... Poderia, né, Gustavo? Mas enfim. Exato. E aí, adorei o que você falou, né? E aí entra o planejamento, né? Por isso que é tão importante fazer um seguro de vida. E aí, aqui nos bastidores, você falou dos pilares. Eu queria que você falasse quais são 4 pilares, né? Eu gosto de atuar com 4 formas, 4 pilares para ajudar o cliente. Em qual? Primeiro, planejamento pessoal. Então, a gente tem que pensar na nossa família. Tem filho? Outros não. Outros pensam em... Cada um tem um projeto de vida. Então, primeiro eu preciso entender qual é o planejamento pessoal dessa pessoa. O que ela pretende para ela e para a família dela. Depois disso, a gente pode atingir outras esferas. Quais são? Planejamento de sucessão empresarial e planejamento de sucessão patrimonial. São as 2 ferramentas hoje que estão andando muito, mas muito rápido. Por quê? O brasileiro está entendendo que o quanto antes ele se planeja, mais barato é. Então, a hora que você senta na frente de grandes empresários, enfim, pessoas que entendem e construíram grandes patrimônios e você explica essas situações, ele fala, nossa, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Por que você não veio aqui 10 anos atrás, Gustavo? Com certeza. E muitos falam isso. Então, são esses 3 pontos. E, por último, o planejamento de pessoa-chave. Então, que a gente consegue usar também, tem alguns ganhos tributários, dependendo da situação da empresa, enfim. Então, quando eu vou sentar com o cliente... É muito pela recomendação. Cíntia, Gu, tem um fulano, eu quero que você vá falar com ele. Você já vai me passar mais ou menos como que é o perfil dele. Mas ele que vai se abrir comigo. Eu junto com ele, olho no olho, entendendo o que ele tem, o que ele precisa e vou explanar isso. Então tem clientes que falam, não, eu preciso de todas as ferramentas. A gente vai planejar tudo. Aí um cliente, não, eu preciso dessa ou dessa. A gente vai modelando. E aí, adorei que você vai falar que aí você me deu a deixa para falar
Muitas pessoas confundem, não sabem qual é a diferença, né? Entre o seguro de vida, o de prateleira, que chamam de prateleira, e o personalizado, que é essa coisa que você está falando. Exato. Então, o que se tinha? Não é falar mal de banco, nada. Enfim, tenho muitos amigos que trabalham em banco, que são meus clientes e me recomendam pessoas. Por quê? O seguro de banco, você está trabalhando com uma instituição. E essa instituição financeira vai pegar um produto lá de prateleira, vai colar o seu nome e vai te entregar. Então, ele vai te entregar um produto para bater uma meta, alguma coisa. E aí tem algumas questões também, que muitas pessoas não sabem. É um seguro que ele é bilateral, então tem uma renovação. E além disso, ele tem um reenquadramento de idade e saúde. Todo ano você vai ficando mais velho, igual plano de saúde, vai ficando mais caro. Então vai começando a inviabilizar isso financeiramente. E aí o que a gente faz é algo personalizado. Então eu sento na frente do cliente, a gente entende a necessidade e a gente elabora um planejamento. Feito isso, a gente vai fazer uma análise. E aí vai ter um congelamento do seu risco. A gente vai provar que você pode ser cliente. Então não basta querer. Aí a gente fala que não é dinheiro que compra, é saúde. Então Com o cliente certeza. tem que ter saúde para a gente fazer essa análise. Feito isso e aprovou, ele tem uma pólice vitalícia. Então ele Perfeito. não vai ter o risco de, caso aconteça algo, não renovar de um ano para o outro, ou ficar muito caro a cada ano que passa. Então ele tem uma melhor análise da vida dele e também ele tem um congelamento. Ele sabe quanto ele vai pagar daqui até o final. Diferente dos outros que você vai aumentando exponencialmente a cada ano. E existe uma idade mínima para a gente fazer um seguro de vida? No Brasil, a partir de 14 anos. Então, antes disso não é possível. A partir de 14 dá para fazer para um filho. Mas clientes já começou em sua independência, 18, 19, 20. Tem muitos clientes adolescentes, já 18, 19, 20, que já está pensando no futuro. Lógico que com 18 ele tem uma ideia. Na hora que ele tiver 20, 30, 40, a cabeça dele mudou. Sim. Então, só que ele já começou. Então, ele ganhou tempo. Então, é a mesma história do empresário. Por que você não veio aqui 10 anos atrás? Então, mesmo que ele não tenha feito tudo o que é o melhor para ele, mas ele já começou. Então, ele já deu um pontapé inicial. E depois ele só vai fazendo upgrades, fazendo melhorias, fazendo ajustes finos no planejamento dele. Então, aí eu queria que você desse um exemplo, tá, Gustavo? De alguma situação, né? Não sei se sua, com certeza você deve ter seguro. Sim. Queria que você contasse pra gente um exemplo de como faz esse seguro personalizado, essa análise, né? E vou contar da o meu. necessidade. Sim, eu comecei como engenheiro, tinha um filho, o João Francisco, e a minha esposa estava grávida da Maria, e aí a gente tinha um planejamento para isso. Eu viajava, ia para Campinas, voltava para Piracicaba, de Piracicaba, então tinha um risco nesse meio do caminho, né? Então eu falei, preciso me planejar para isso. Se acontecer algo, sou pilar financeiro, tem que ter um respaldo para que dê sequência, para que ele estude, termine a faculdade, enfim, que era o nosso sonho. E aí, então, a minha necessidade lá atrás era uma. Passados-se 6 anos disso, minha necessidade mudou. Perfeito. E eu comecei a ganhar mais, eu acumulei mais patrimônio, tive uma segunda filha, que é a Maria Cecília. Então, a minha vida ela foi aumentando ao longo do período. Consequentemente, eu vim trazendo complementos. Então, hoje eu tenho 6 apólices. Mas por quê? Porque você vai fazendo pequenos upgrades a cada ano. Você vai ajustando, vai detalhando, vai lapidando o que você construiu. Você pode exemplificar quais são essas 6? Eu tenho um planejamento, quando eu fiz, que eu pago por mais tempo, até os meus 60 anos. Então, a gente chama de VBN. Um valor baseado na sua necessidade. Quanto você precisa? Planejamento mais a longo prazo. Tá. Ao longo disso, a empresa também ela vai lançando produtos novos com melhorias. E aí eu fui me adaptando o meu planejamento, trazendo essas novas melhorias. Você tem essa flexibilidade, né? Exato. A empresa te proporciona isso. Não porque eu sou life planner, mas eu sou um cliente normal. Então não tem benefício nenhum, além vai ser igual para você. Tá. Então, o que eu tenho? Eu entendi matematicamente o que precisa ser feito e fui criando ao longo do tempo outras apólices com menor espaço de tempo. Então, você pode ter um planejamento que você pode parar de pagar em 5 anos, você quita, ou em 10, ou em 20, ou em 30. Perfeito. O quanto é bom para você? Não sei. Então, a gente vai entender junto. Se for de 30, a gente vai fazer de 30. Se for de 5, a gente vai fazer de 5. O que muda nisso? É igual você comprar uma casa. Se você comprar uma casa e pagar ela por mais tempo, você vai diluir a parcela. Vai ter um acréscimo de juros, enfim, mas você encaixa no que é necessário para você. Se você for pagar ela a curto prazo, você vai aumentar um pouco o valor da parcela, porque você comprimiu o pagamento, mas você já vai ter ela quitada. Então vai depender
Então, o que eu faço? Além da VBN, o valor baseado na necessidade, a gente cria um valor baseado na disponibilidade. Então, Perfeito. quanto é disponível para aquele cliente? Uhum. E a gente vai ajustando. E aí tem duas partes, né? Então, tem o seguro 100% vitalício, que você quita e ele é resgatável também, ou o seguro temporário. Qual dos dois é melhor? Se o cliente tem disponibilidade financeira, o vitalício é melhor, porque ele vai quitar mais rápido. Agora, o cliente não tem essa disponibilidade hoje. Tem um fluxo de caixa, de repente, que está travado nesse momento, mas vai ter essa disponibilidade mais para frente. Uhum. A gente alavanca junto com o temporário. Por quê? Ele precisa desses 5 milhões, 2 milhões, 1 milhão, enfim, de proteção para ele. Independente de quanto ele vai pagar. Então, a gente já alavanca uma proteção imediata. E, ao longo do tempo, ele pode migrar esse temporário para o vitalício. Ele pode converter sem ter que passar uma nova análise. Então, até tem um exemplo clássico desse em casa. Conta pra gente. A minha irmã, com 33 anos, teve câncer de mama. Então, um negócio que pegou todo mundo de desprevenido. Nova, né? Nova. Não é mãe ainda, era casada. Então, então ela não é mãe, ela não precisa ter seguro? Precisa. Porque é um seguro de proteção pessoal. Uhum. E aí ela teve uma apólice que ela teve uma indenização através do diagnóstico. Então, pela indenização, ela recebeu um capital. Mas ela tem convênio, tem plano de saúde. O convênio e o plano de saúde vão pagar o tratamento. E o seu dia a dia? Você vai estar aqui trabalhando? Você vai conseguir fazer as mesmas coisas? E eu vi de perto que não dá. Perfeito. E aí, as suas contas continuam chegando. Cartão Sim. de crédito, alimentação, transporte. E quando você tem filhos também, né? No caso da sua irmã, ela não tinha. Mas e aí, quando tem filhos, como é que você consegue também fazer esse planejamento, né? Você quer pagar um intercâmbio? Você quer pagar uma faculdade? Exato. Aí você consegue ampliar mais ainda. Então, além de trazer essa proteção pessoal, você consegue trazer mais uma apólice para que realize esse sonho. Pois, e se nesse meio do caminho isso se interrompe? A gente não quer que aconteça, mas se vem a falecer, vem a faltar, o seu sonho e o seu desejo que ele faça aquele intercâmbio, aquela faculdade, ainda existe. Ainda você quer. Então, a gente traz duas apólices. A gente traz uma trazendo a proteção pessoal e a outra pensando no que você quer para o sonho dele. Perfeito. Pensando no futuro dele. Então, faça chuva ou faça sol, esteja aqui ou não, aquele sonho vai ser realizado. A gente um love card. Pois faz essa última declaração de amor. O pessoal se emociona. Então, é um assunto mórbido, chato, mas a gente trata ele uma vez. Resolve e depois só fala de coisa boa. Até porque, né, Gustavo, a gente não tem como prever essas adversidades da vida. Você vê, o caso que você acabou de contar pra gente, né? Nova, quando é que imaginar que ia ter um câncer de mama? E, enfim, e realmente o seguro, ele ajudou, né? E ajudou na hora e pro futuro. Por quê? Quando ela teve um congelamento de risco lá atrás, ela tem um produto vitalício que não mudou, não vai ficar mais caro para ela ter aquele problema. E o capital temporário que ela tem, ela pode comprar uma nova apólice, porque ela já foi aprovada lá atrás, ela pode fazer essa mudança. Então, ela tem uma continuidade ali de uma coisa que ela já foi beneficiada. Exato. Então, perfeito. Se ela for fazer uma apólice nova hoje, ela não consegue, por causa da condição de saúde. Mas por ela já ter congelado o risco dela lá atrás, então ela consegue complementar. Então, isso que é muito legal. É isso que eu levo para o cliente. Eu mostro para ele o que é bom. Se ele consegue isso, a gente faz isso. Senão, a gente vai adaptando na necessidade dele. Perfeito. Todos os caminhos possíveis, né? Exatamente. E aí, agora a gente vai entrar um pouquinho no lado empresarial, né? Saindo um pouquinho do planejamento pessoal. Perfeito. E o seguro que está sendo muito procurado, que é o da pessoa-chave. Eu queria que você explicasse quais são os principais benefícios desse seguro para uma empresa. Perfeito. Hoje, pensando em empresa, vai depender muito do que cada uma é, na situação dela, enfim, na questão de contrato social e tudo mais. Mas pensando numa de pessoa-chave. Nós dois somos sócios, nossa empresa é uma empresa de lucro real, nesse caso, e a gente tem uma pessoa que é a pessoa-chave ali no nosso negócio. Então, a gente precisa dela ali. Se acontece algo com ela, vai demandar um tempo para a gente achar outra pessoa no mercado, capacitar, treinar e deixar ela pronta para tocar em frente. Então, nessa situação, o que a gente faz? Uma apólice onde a nossa empresa entra como responsável pelo pagamento dessa pessoa-chave, por ela não configurar o contrato social nosso como donos, que nós somos nós dois, o benefício dessa apólice volta para a nossa empresa, porque na ausência dela, a gente consegue ter dinheiro e ter liquidez rápida para achar outra pessoa para substituir ela. Então, a gente não vai afetar tanto o nosso negócio.
E além disso, dependendo de algumas questões tributárias, junto com contador, advogado, você consegue ter alguma vantagem ainda financeira, enfim, alguma evitar dedução tributária. A gente tem alguns meios para isso. Gustavo, perfeito. Não, nunca. Isso é uma coisa, desculpa perguntar, uma coisa nova ou já existe há muito tempo? Já existe, mas não. As pessoas não sabem. Não sabem. Eu não tinha noção. E é um bate-papo muito tranquilo que a gente faz, porque a gente tem a ferramenta. Agora, se vai dar certo, vai dar sequência ou não, não é uma decisão nossa, é decisão da empresa e do contador e do advogado. Então, a gente mostra a ferramenta que existe. Existe. Você quer fazer? Quero. A gente, beleza, ele dá sequência. Se ele não quiser, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, a pessoa-chave precisa da proteção. Pra gente proteger o nosso negócio. Com certeza, porque senão a empresa para, né? Se uma pessoa, né, que é aquela pessoa essencial ali, como é que faz para poder o negócio continuar? Adorei. E aí, falando... A gente vai dando sequência aos planejamentos. Vamos falar sobre sucessão patrimonial, né? A gente teve aí a notícia do aumento do imposto de renda sobre herança. Perfeito. Isso pesou muito, né? Enfim, porque foi o que você falou, a única certeza que a gente tem é da morte. E aí, quando acontece, infelizmente, uma situação dessa, como é importante esse seguro de sucessão patrimonial? Queria que você explicasse. O que a gente hoje aborda muito? Então, a única certeza é que a gente vai vir a falecer em algum momento. Então, a gente faz um planejamento desse. Um exemplo, vou pegar um exemplo. Gustavo acumulou 10 milhões de patrimônio. Se eu tenho uma holding, estou estruturado através de uma PJ, onde vai ter uma transmissão de cotas, enfim, dependendo de cada holding, eu não sou especialista nisso, mas você tem uma diminuição tributária nisso. Se muitas pessoas que não têm holding hoje e têm o patrimônio tudo na PF, o que ele vai ter? Ele vai ter que passar por um inventário. Passando por um inventário, ele vai ter que pagar advogado, cartório e ITCMD. O ITCMD agora está subindo. Então, acima de 10 milhões de patrimônio, ele tem uma alíquota máxima de 8%. É muita taxa. Só isso. E aí você tem prazo. Na ausência do Gustavo, minha esposa tem um prazo X para dar sequência nisso. Se ela não faz nesse prazo, multa. E aí começa a virar aquela bola de neve. Então, o que a gente faz? Se o Gustavo tem 10 milhões hoje, ele vai ter que gastar entre advogado, cartório e ITCMD pelo menos aí numa média de 20%. Então é um custo que existe e em qualquer momento da minha vida ele vai acontecer. Eu vou precisar desembolsar isso. Minha família vai precisar ter isso embaixo do colchão. E aí o que a gente faz? A gente faz uma apólice de 2 milhões para o Gustavo, que na ausência dele vai resolver o problema do inventário. Não vai deixar de existir o inventário. Ele vai existir. Só que a gente traz a liquidez, que é o dinheiro que vai chegar mais rápido. Então, ele é melhor de todos porque ele vem antes do tempo. Livre de imposto, livre de herança e penhorável. Nesse caso, o Gustavo, quando ele contrata uma apólice dessa em vida, ele não vai gastar todo esse dinheiro. Ele vai gastar muito menos, porque é uma análise de risco em cima da idade e saúde. Sendo muito jovem e saudável, vai custar metade do preço, dividido em 10 anos. Então, você antecipa. Quando a gente mostra isso para os empresários, que ele vai ter que gastar esse dinheiro em algum momento. E se ele fizer isso planejado e antecipado, ele vai diminuir, é muito mais vantajoso. Então, todo mundo sai ganhando. Até o Ricardo Amorim fala disso. Com certeza. Do planejamento também, nessa mesma ferramenta da sucessão empresarial. Uhum. Então, tem a sucessão empresarial através da pessoa-chave. Sim. E já fazendo um parênteses, tem também a sucessão empresarial de sócios. Explica pra gente. Então tem essa outra modalidade que é o qual nós somos sócios e não tem uma pessoa-chave, mas nós dois tocamos o negócio. Você é a financeira e eu sou o comercial. Na ausência do Gustavo veio a falecer. Quem que assume a minha parte? Minha esposa. Minha esposa faz o mesmo papel que eu comercialmente? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A Cíntia vai querer? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí você começa a ter alguns problemas de sequência do legado, da empresa em si. E aí, se a nossa empresa hoje vale 10 milhões, tem um valor de 10 milhões, então a Cíntia tem 5, o Gustavo tem 5. O que a gente vai ter que fazer? Você vai pegar isso do caixa da empresa para pagar ela. A gente tem 5 milhões hoje? Se tem, vai perder capital de giro, poder de investimento. Se não tem, vai vender bens, ativos, imóveis, enfim, receita. Uhum. E se não tem mais ainda, vai pegar no banco e vai custar muito mais caro. Então, qualquer uma dessas situações vai inviabilizar o nosso negócio. O que a gente faz nesse momento? A gente faz, de novo, uma apólice para cada um, 5 milhões para cada, onde a empresa lá em cima é responsável pelo pagamento para nós. Se acontece algo, esse dinheiro chega rápido. Perfeito. E aí ele é utilizado para comprar as cotas. E a empresa é 100% sua. Ou seja, ela continua
tendo um fluxo de caixa, continua andando para eu respirar, para ver o que eu vou fazer nesse meio tempo. Exatamente. E aí, qual que é a vantagem? Esse planejamento de empresa, você vai ter um prazo determinado de pagamento. Você vai quitar ele em 5 ou 10 anos. E parou. Para a empresa fica mais barato. E dali para frente, se a gente quiser, a gente pode resgatar aquela pólice para investir no nosso negócio. Ou não, deixa lá como seguro vitalício. Ou deixa para tirar mais para frente uma reserva, caso seja interesse de cada um dos sócios. É uma decisão que a gente tem que tomar lá na frente, não agora. Qual é a decisão agora? Ser o quanto antes. Por quê? O quanto antes para provar a sua saúde hoje. Que a sua saúde de hoje é melhor do que de amanhã. Amanhã a gente não sabe o que vai ser. E aí você deu esse exemplo, né? No caso de falência de uma pessoa que tem uma empresa. Em caso de litígio, que eu queria que você explicasse, e perdas de ativo. O que esse seguro de sucessão patrimonial me traz de benefício? Ele vai trazer liquidez. Então, o que a gente faz? A nossa vida inteira, qual é o maior... O que manda em toda a nossa vida? Tempo. Quanto mais tempo a gente tem, mais a gente vai acumular ativos financeiros, patrimônio. Então, imagine, a gente já passou 30, 40 anos acumulando tudo isso. E olha, na ausência vem acontecer algo, todo esse tempo que a gente acumulou, ele começa a desmoronar. Não tenho nenhum ativo financeiro que vai me trazer essa liquidez rápida. Vou ter que vender um bem imobilizado. Aí eu vou vender uma casa de 1 milhão para Cíntia, preciso vender. Eu pago 500, pago 600. E aí você começa tá no desespero, né? Você começa a depreciar o patrimônio que você acumulou a vida toda. Então, qual é a vantagem para essas situações? Ele vai chegar rápido. É o primeiro que vai chegar em todos esses momentos. Então, a gente fala que é o melhor ativo porque ele custou mais barato, ele foi mais inteligente e é o que vai chegar primeiro na mesa. O do litígio, por exemplo... A pessoa se separa, né? E aí tem tá naquele processo... Exatamente. Então, tá tudo parado, tudo, né? Não posso mexer em nada. E aí aí dentro das condições da pessoa, você consegue estipular o prêmio que ela vai receber. Como litígio, é que é feito isso? O que vai acontecer? Se tem uma separação, tem um litígio, a apólice ela não vai entrar em discussão, porque é uma apólice de seguro pessoal. Perfeito. Então, o cliente... sendo cada um tendo a sua apólice, cada um vai ter a sua tranquilidade. Vai bloquear as contas até definir quem que vai ficar com o quê. A nossa apólice é nossa. Se eu tiver um diagnóstico de um câncer, se eu tiver uma internação por algum acidente, a nossa apólice ainda ela vai trazer esse benefício para nos dar esse... Um gap para respirar até ser solucionado. Exato. E não só nisso, mas também litígios de brigas, né, familiares. Pega um exemplo, o Gugu. Perfeito exemplo. Tanto tempo que já veio a falecer. Sim. E o negócio tá uma bola de neve. Hora aparece um, hora aparece outro, questionando, querendo. E a gente brinca, ele tem um cofre cheio de ouro, mas ninguém tem a chave. Então, e as contas chegam, né? Exato. O que deu substância para ele, para a família, né, tocar até aí, então, foi uma apólice de 15 milhões. Então, eles receberam uma apólice que isso aí tirou a água a cabeça fora da água, respirou e conseguiu tocar em frente e dar sequência. Mas ainda está tudo embolado, ainda não resolveu de forma rápida. Entendi. Não, Gustavo, realmente isso é uma solução. É porque no nosso dia a dia a gente não para pensar nessas coisas, né? Não para. Não tem como. É muito bom Ninguém que você acorda querendo fazer isso. Não, exatamente. É muito bom você estar realmente explicando, né? E com uma linguagem totalmente que a gente consegue compreender. E aí, uma outra pergunta. Tô aqui, gente, como leiga, tá? Super interessada. Em relação existe alguma restrição nesse seguro, né? De sucessão patrimonial, de idade e patrimônio? Perfeito. Quando a gente faz a análise de risco no cliente, tem um limitante que idade e saúde. Então, tenho clientes novos que foram reprovados por não ter uma boa saúde. Não quer dizer que ele vai morrer amanhã, mas a condição de saúde dele não foi aprovada para aquele risco. E hoje, você pode fazer uma apólice para pagar até 100 anos, mas o ideal é a gente ter um cliente que até os 70, a gente consiga fazer uma apólice que quite em 10 anos. Tá. Passado de 70, ele vai pagar até os 100. Então, qual é a idade limite? Até 70 é uma idade legal. Tá. E quanto mais saudável, melhor. Então, toda a análise que a gente faz é uma análise prévia, que a gente avalia se o cliente pode, não é dinheiro que compra. Essa é a grande diferença. É a saúde que ele tem. Então, quanto mais saudável ele for, a gente fez essa análise e aprovou, congelou. Beleza, ele pode... Aí o capital dele pode ser de 100 mil até 100 milhões. Quanto ele vai precisar? Aí o nosso papel como Life Planner
junto com ele e adequando o planejamento. E ajudar ele nessa decisão, né? Exato. E tem muitos clientes que falam, não, eu quero 50 milhões. Aí eu, como Life Planner, falo, não é necessário e talvez seja muito. Vamos começar menor, que eu acho que o feito é melhor do que o perfeito. Às vezes o cliente ele cresce o olho e fala, não faz tanto sentido. A gente vai orientando ele. Lógico, a decisão final é do cliente, mas a gente orienta, o necessário pelo menos é esse. Vamos fazer essa primeira parte, depois a gente faz o complemento, a gente vai... Eu tenho isso, eu gosto de levar o que é melhor para ele. Sim. Não pensar como um número, nada. E levar realmente o que ele necessita. E depois a gente vai ajustando ponto a ponto. E aí, você, né, que explica muito bem, eu queria que você contasse pra gente nesse longo período, né, trabalhando na área de seguro. Vamos falar um pouquinho agora sobre os momentos que você teve memoráveis, né? Porque você fez uma transição aí, você era da área de engenharia. Sim. E aí, de repente, você foi parar como corretor de seguros. Foi o que você falou, né? A obra da dor de cabeça, mas a morte muito mais, né? E aí, que você teve, assim, de experiência, né? Positiva, né? Que é um assunto pesado, mas que traz benefício, infelizmente, nessas adversidades. Conta pra gente aí alguns momentos memoráveis dentro dessa área. Dá para resumir em duas partes. Início e o que está agora atualmente. Então, eu estou indo de 5 para 6 anos agora dentro da companhia, trabalhando com isso. Quando eu iniciei, eu até brinquei, eu falei, eu nunca vendi nada, como eu vendo seguro? Você não vai ser um vendedor, você vai ser um consultor. Essa é a diferença. E aí, falei, beleza, vamos nessa. E aí eu tive um início, a gente tem que fazer uma prova na SUSEP, ser aprovado e tudo mais, e eu demorei para passar uma parte inicial, e isso me atrasou um pouco no início na empresa, na atuação, na comercialização. E aí tem todas as pessoas que iniciam, tem um mini campeonatozinho para avaliar quem são os melhores do país. Então entra 50 Life Planners no mês. Então eles avaliam através chama Hooks, é um mini campeonato, para ver quem são os melhores, e tem o Best of the Best. E meu sonho era ser o melhor do Brasil. Eu sou um pouco competitivo, então eu adoro uma competição. Só que aí meu registro dentro da SUSEP demorou 3 semanas para sair. E aí as pessoas estavam vendendo há 3 semanas. Você perdeu 3 semanas, no caso. De 25 no total, de 6 meses. Então, de 6 meses, de 25, eu perdi 3. E todo mundo falou, não, isso é impossível, você esquece que você não vai conseguir. E o recorde que tinha de comercialização de seguros nesse período, no ponto de apoio que eu atuo, era de 124 propostas em 6 meses. Eu fui lá, fiz 154,5. Fiz 155 propostas. Né? Com 3 semanas a menos. Máximo. Então, nada é impossível. Desde que você coloque... Você traça um objetivo, estipule metas e tenha mentalidade positiva diariamente para tudo na vida. Você consegue. E agora, de novo, então, isso foi meu início. E agora eu brigo para ficar entre os melhores do país. Então, são 2 convenções que nós temos todo ano. Uma chamada PTC, que é a Convenção Nacional, e uma chamada PIIC, que é a Convenção Internacional. A nacional separa de 1.500 Life Planners os 300 melhores do país. E a internacional, os 45 melhores do país. E pelo 3º ano seguido eu consegui me qualificar nas 2, né? 3º ano, Gustavo. Então, parabéns. Todos os anos eu fui na PTC e os últimos 3 estou na PII. Então, tive minha foto estampada no topo da Times Square. Ai, enfim. que maneiro, são coisas que legal. Maravilhosas. Não, com certeza. Que só tem esse retorno porque a gente faz o que é bem pro cliente. Então a gente fala que ser é igual a ser. Quanto maior é o que eu levo e entrego para você, para sua família, maior é o retorno que eu tenho. E não é, né? É questão do propósito, né, Gustavo? Você escolheu, foi para um outro lado. Decidiu seguir uma outra carreira porque você tinha um propósito, porque aquilo te fez bem. Foi o que você falou assim, eu comecei fazendo seguro para mim, eu acreditei naquilo. Então, quando você tem um propósito, você fala, pô, se me ajudou, isso aqui ajuda outras pessoas. Como eu tô aqui tendo uma aula, é verdade, eu tô tendo uma aula, como eu vejo que, gente, como é importante. Como é importante você fazer um seguro, seja de sucessão patrimonial, de seguro de... Assim, só nesse bate-papo, eu tive a real certeza de como é realmente importante. E aí, você dá uma aula agora também de inspiração, de motivação, é não desistir, não é isso? Não desistir nunca. Você vê todo mundo falando que você não ia conseguir, você foi lá. É fácil? Não é. É ruim para todo mundo. Então, o Gustavo é melhor? Não, ele se dedica. Aí tem um lado ruim do negócio, meu, né? Eu gosto muito de fazer atendimentos pessoais, presenciais. Então, eu vou para Natal,
eu vou para Santa Catarina, eu vou para Minas, eu vou para o Rio. Porque eu gosto do olho no olho, aperto de mão e aí, dá essa tranquilidade pro cliente. Com certeza, que faz um diferencial. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Gente, são tantas perguntas que eu queria, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui no podcast. E pra gente fechar com chave de ouro, qual é a dica que você dá, né? Eu, por exemplo, que vou querer fazer um seguro com certeza, e vai ser com você, mas para as pessoas que querem, né, fazer seguros, qual é a dica que você dá para elas não errarem? Primeiro, ela tem que ter a empatia com a pessoa. Eu acho que quando... Eu até tive um feedback sexta-feira de um cliente que falou: Sanguese, é tão diferente o jeito que você atende? Você vê o que é importante para a pessoa, você não fica forçando, você não é um cara chato, você entende do assunto e você trata... É um assunto mórbido, mas você trata com uma leveza. Então é isso. Primeiro, você gerar uma empatia. Então é isso que eu tento me pôr no lugar da pessoa. Eu tento primeiro entregar uma tranquilidade, ver que é um cara que é pai de família, que tem uma base muito sólida aqui, então eu tenho algo que eu vou querer que você tenha de forma tranquila também. Então, a partir do momento que você tem essa empatia, você tem essa tranquilidade, o assunto vai mais leve. E aí, você pode ter certeza que eu vou tentar fazer o melhor para você. Não pensando em questão financeira, mas para você, para sua família, para o seu futuro. E aí, a hora que o cliente entende que a gente não tá interesseiro nele, tá levando algo que é interessante para ele adere de maneira muito natural, não é forçado. Então, essa é a máxima. E quando você leva sem intenção, levar o que realmente é importante, ele entende, o cliente sente. Quando você quer vender, só embutir alguma coisa, ou quando você quer levar algo que vai fazer diferença para ele e para a família dele. Gustavo, adorei. Gente, tô aqui agora querendo saber mais, mas ele vai voltar aqui, né, Gustavo? Vamos voltar com outros assuntos sobre seguros, claro. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Sucesso mais ainda. Pra você também. E, enfim, espero você em breve novamente. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado.